Idosos com 60 anos ou mais têm direito à isenção do IPTU seguindo 6 regras. Saiba onde. Os idosos que residem em determinadas cidades brasileiras precisam ficar atentos às normas para garantir a isenção ou o desconto no imposto predial e territorial urbano. Em Curitiba, por exemplo, um grupo específico de idosos pode solicitar o benefício. Segundo informações do portal Banda B, para ter direito à isenção ou redução, é necessário que o proprietário possua apenas um imóvel na capital paranaense, que deve servir exclusivamente como sua própria residência. Vale lembrar que, em Curitiba, o valor do IPTU é calculado pela multiplicação do valor venal do imóvel por uma alíquota específica, que varia conforme o tipo de residência. Além do imposto, é cobrada a taxa de coleta de lixo, TCL, que acaba elevando o custo final. Os moradores podem consultar os valores e informações detalhadas pelo Curitiba App ou diretamente no site oficial da Prefeitura. Já em Guarujá, a Prefeitura deu início ao prazo para os pedidos de isenção ou desconto no IPTU de 2027. O benefício abrange também a taxa de remoção de lixo, e as solicitações devem ser protocoladas na Secretaria Municipal de Finanças. O prazo segue aberto até o dia 31 de agosto, que cai em uma segunda-feira. O atendimento presencial ocorre na Coordenação de Receitas Territoriais, no Paço Municipal, ou na Unidade de Atendimento ao Contribuinte de Vicente de Carvalho. Para ser contemplado em Guarujá, o idoso precisa comprovar renda mensal de até 5 salários mínimos, ser proprietário de um único imóvel no município e estar com a situação fiscal em dia, sem débitos junto à Prefeitura. Assim como ocorre com o IPVA, o IPTU não possui um valor fixo nacional, já que cada administração municipal estabelece suas próprias regras e alíquotas, baseadas no valor de mercado do imóvel. Por isso, a orientação para os cidadãos de qualquer região é sempre conferir as condições específicas e os valores atualizados diretamente no portal oficial da Prefeitura do seu município. É impressionante como a questão do IPTU, especialmente para a nossa população idosa, acaba sendo um reflexo das profundas desigualdades e da complexidade administrativa que enfrentamos no Brasil. Quando olhamos para casos como o de Curitiba e o de Guarujá, que acabamos de mencionar, percebemos que o direito à moradia e à dignidade na terceira idade passam por uma burocracia que muitas vezes é um verdadeiro labirinto. Mas antes de entrarmos nos detalhes dessa engrenagem, precisamos entender que figuras como o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, ou os gestores municipais do Guarujá, não estão apenas administrando uma cidade, mas gerindo um contrato social que se torna cada vez mais tenso à medida que a população envelhece. Rafael Greca, por exemplo, é um nome que dispensa apresentações para quem acompanha a política paranaense. Engenheiro, urbanista e economista de formação, Greca sempre teve uma trajetória marcada por um amor confesso pela história e pelo urbanismo curitibano. Ele não é um gestor comum, é um entusiasta das artes, um homem que coleciona objetos, histórias e, acima de tudo, um profundo conhecimento sobre a capital que governa. Sua carreira é longa, passando por mandatos como deputado estadual e federal, além de sua primeira passagem pela prefeitura nos anos 90, quando ele consolidou a imagem de um gestor preocupado com o transporte e a estética urbana. A trajetória dele é um misto de tradição política e gestão técnica, algo que sempre foi a marca registrada da capital paranaense. Quando olhamos para a notícia sobre a isenção do IPTU, não estamos falando apenas de números ou alíquotas, estamos falando de uma política pública que precisa de sensibilidade. O que vemos hoje, com essas regras específicas de renda e propriedade única, é uma tentativa de filtrar quem realmente precisa do amparo do Estado. E aqui entra um ponto crucial na minha visão sobre a administração pública brasileira: a desigualdade de acesso. É um contrassenso que o cidadão, após uma vida inteira de trabalho e contribuição, tenha que navegar por aplicativos complexos ou enfrentar filas em secretarias para garantir um direito que deveria ser, muitas vezes, automático. A digitalização, que o Curitiba App tenta suprir, é um avanço sem dúvida, mas ela deixa para trás uma parcela imensa da população que não tem a familiaridade necessária com a tecnologia. É um choque de gerações que a gestão pública ainda não resolveu plenamente. E claro, quando falamos de cidades com perfis tão distintos como Curitiba, uma metrópole de clima frio e gestão focada em planejamento, e Guarujá, uma cidade litorânea que lida com o desafio sazonal do turismo e a alta rotatividade de visitantes, percebemos que a indústria do imposto municipal é extremamente heterogênea. Voltando ao histórico, a figura do gestor público mudou drasticamente nas últimas décadas. Se no passado o prefeito era visto como a figura do coronel, ou do pai da cidade, hoje ele é um gerente de crise.
Greca, por exemplo, soube transitar entre essas eras. Ele sobreviveu a polêmicas, a crises econômicas nacionais e a transição para a era das redes sociais, onde cada detalhe da gestão é escrutinado em tempo real. Lembro-me de episódios em que ele foi alvo de críticas ácidas justamente por comentários que destoavam da postura esperada de um gestor, o que mostra como a vida pública é um palco onde o erro custa caro e a memória do eleitor, embora curta, é seletiva. Essa correlação entre a vida pregressa de quem governa e a política que é aplicada hoje é direta. As políticas de isenção de IPTU, que parecem técnicas, são na verdade o resultado de escolhas políticas de décadas. Quando uma prefeitura decide manter o benefício para quem ganha até 5 salários mínimos, ela está fazendo uma escolha deliberada sobre o que é o limiar da pobreza, naquela localidade específica. É uma marca de gestão que define se a cidade quer ser um lugar de acolhimento para seus veteranos ou um lugar de exploração fiscal. Eu, particularmente, acho que a nossa legislação tributária, especificamente a municipal, é um dos maiores entraves ao desenvolvimento social. É quase uma humilhação que o idoso precise provar que não tem outro imóvel, que a renda é limitada e que está com os débitos em dia para ter um desconto que na prática, é um reconhecimento pelo tempo de serviço que ele prestou àquela cidade. Na minha visão, a televisão brasileira e os grandes veículos de imprensa focam muito na polêmica, na briga política, mas negligenciam esse dia a dia que consome a energia do cidadão comum. O que a gente vê hoje com essa busca por isenções é o cidadão tentando recuperar o fôlego diante de uma inflação que não poupa nem o aluguel, nem o imposto. E a situação do Guarujá, por exemplo, com prazos apertados e exigências de comparecimento presencial em unidades específicas, é um lembrete de que o Brasil ainda é um país de papel, de carimbo e de deslocamento físico, apesar de toda a retórica de modernização digital. Isso mostra que, independentemente de quem está no poder ou de qual partido governa, a estrutura estatal é lenta por natureza. A trajetória de figuras como Greca e a realidade de cidades como Guarujá ilustram bem esse abismo. Temos uma tecnologia avançada, mas uma burocracia que ainda opera sob a lógica da suspeita. O cidadão é visto, via de regra, como um devedor em potencial, e não como alguém que merece o benefício da dúvida. E é por isso que, ao final do dia, a notícia sobre o IPTU não é apenas sobre o dinheiro que sobra no bolso do idoso, é sobre o respeito que a cidade tem por aquele que a construiu. É um tema que me toca pessoalmente, porque vejo muitos amigos e familiares na terceira idade enfrentando esse calvário. Precisamos de um sistema que seja proativo. Se o governo tem os dados, se o governo sabe quem é idoso, se o governo sabe quem é proprietário, por que o processo não é automático? Por que a isenção precisa ser solicitada e não concedida? Essa é a pergunta que não quer calar e que infelizmente ainda demora a encontrar resposta nas câmaras municipais e nos gabinetes dos prefeitos. Por fim, fica a lição: se você é idoso e reside em uma dessas cidades, não espere pelo Estado. A proatividade, infelizmente, ainda é a única arma do cidadão brasileiro para garantir o que é seu por direito. Acompanhar os prazos, guardar documentos e, sobretudo, ficar atento às mudanças na legislação, que ocorrem ano após ano, acaba sendo uma segunda jornada de trabalho para quem já deveria estar apenas colhendo os frutos de uma vida inteira. É o nosso Brasil complexo, desafiador e muitas vezes exaustivo, mas que a gente segue acompanhando de perto para não deixar que ninguém fique desinformado sobre seus direitos básicos. Oi, tudo bem, gente? Eu sou baiano. Criei esse canal a fim de fazer notícias toda hora, de uma em uma hora tem notícia. Então você vai ficar informado. Poxa, então me contribui aí para mim, para que esse vídeo chegue mais longe, para que eu possa continuar a ficar motivado, porque às vezes o vídeo dá 10 visualizações, aí dá outro dá 50, mas ninguém se dá um like. É só um dedo, gente. Eu sou um ser humano esperando aqui. Eu tô aqui, ó. Cadê meu celular? Tá ali com meu filho. Para você é só deixar um like, se inscrever e se comentar, eu vou responder na hora. Quer ver? Comenta aí pra você ver.